Falar da pesca é entrar na vida de milhares de brasileiros e brasileiras. É usufruir dos seus saberes, das suas habilidades. É entender a natureza de um jeito especial. A gente falar um pouquinho da produção do livro, da dificuldade que a gente teve, né, em fazer, em formatar o livro. A gente foi contactado pelo pessoal do Rio de Janeiro, da Universidade Federal. À época eu era diretor aqui da Escola de Pesca. Nós até achamos que o Projov viria para cá para poder ser instalado no município e, na realidade, eles queriam que nós fizéssemos um material didático. E a gente contactou uns amigos de Guarapari, da Universidade da J. Simões, da Faculdade J. Simões, e começamos a fazer o trabalho, que foi produzir esse livro, que foi muito bom. O livro foi um trabalho sucinto, mas ficou muito bacana, ficou muito bonito. E a dificuldade que a gente encontrou nessa caminhada aí, basicamente, foi formar o pescador. Porque o pescador ele é um indivíduo nato, é uma coisa passada de pai para filho, né? A gente não tem como mostrar a pessoa como pescar. O indivíduo, o pai ensina, o pai leva para o mar e ensina ele a pescar, ele vai aprendendo e no dia a dia dele ele vai aprendendo e vai adquirindo as práticas da pesca, né? O beneficiador foi um pouco mais fácil. Na cidade vizinha tem uma indústria que beneficia o pescado. Nós usamos essa indústria como base para poder fazer o nosso trabalho. O que norteou essa parte do beneficiador foi essa indústria, próxima aqui à nossa cidade. O aquicultor, nós fizemos uma escola federal, uma agrotécnica federal que mexe com aquicultura. Fomos lá em loco, o grupo foi lá, trabalhou, filmou, entrevistou os alunos e os professores lá. E a gente conseguiu também estar fazendo. O vendedor de peixe também é um pouco mais fácil, mas o que mais dificultou para a gente foi mostrar o que é o pescador, né? O pescador, que é uma atividade antiga, muito antiga mesmo, né? No início do homem já pescava, já utilizava a pesca para sobrevivência, e hoje não é diferente. Hoje eles modificaram, melhoraram a tecnologia, hoje tem barcos maiores, mas a base da pesca continua a mesma. Falar da pesca é falar dos seus encantos e de suas tradições, mas também das oportunidades de trabalho, de crescimento econômico para o país. No arco ocupacional Pesca e Piscicultura, iremos abordar 4 qualificações: o trabalhador na pesca artesanal, o trabalhador na piscicultura, o trabalhador na usina de processamento e beneficiamento de pescado, o vendedor de pescado. Vamos conhecer um pouco mais? O nosso país tem um grande potencial para o cultivo da pesca. Uma atividade que, se feita da maneira correta, pode ser bastante rentável. Porém, não faltam desafios nesse setor. Um primeiro passo é a mudança de nossos hábitos. É que cada brasileiro consome em média a metade do que a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação recomenda para o consumo de pescados. Além disso, grande parte de nossa produção, sobretudo a de camarões, destina-se à exportação e não à mesa do próprio brasileiro. Mas o governo federal está atento a essa realidade e aposta no desenvolvimento da pesca. Por isso é importante se preparar e aprender sobre o setor. Nada melhor do que começar o dia assim, ó, jogando sua linha ao mar. Mas quem dera fosse tão fácil assim, né? Só jogar a linha dentro d'água e ficar aqui parado, esperando por uma boa pesca. Para entender bem desse negócio tem que saber muito mais, hein? Para começar, tem diversos apetrechos como redes, linha, boias, chumbadas, anzol. E tem que entender sobre as marés também, hein? Nunca se atreva a entrar no rio ou mar sem antes ter conhecimento básico sobre os recursos e equipamentos que você vai utilizar. Na verdade, é só com a experiência que se aprende a sentir na linha a beliscada de um peixe para saber se é um dourado, um pargo, um tambaqui ou até mesmo um pirarucu. Por isso, viemos até aqui, ao Espírito Santo, para descobrir mais sobre a pesca. Nessa região existem várias famílias que há muitas gerações estão envolvidas nesse negócio. Eu nasci a 50 metros do mar, filho de pescador, neto de pescador. Comecei a pescar com meu avô aos 13 anos de idade, 14 anos de idade, em canoa, a remo. Me formei pescador, gosto do mar, sou apaixonado pelo mar. Estou aqui vou fazer 40 anos de mar que estou pescando. Criei a minha família toda com pesca, filhos, já tenho netos, né? E estou satisfeito com a minha vida, não tive problema nenhum com o mar.
fazer pescaria, você tem que ter essa. Você vai ter que comprar, abastecer o barco com tudo. Com água, com gelo, com óleo, com materiais de sobrevivência. Tem que estar ali, porque pode acontecer alguma coisa, o motor quebrar em alto mar. Você tem que ter um tempo, né, extra para poder até chegar um socorro. Ou aparelhagem, você tem que estar sempre vistoriando a aparelhagem de bordo, para precisar pedir um socorro, para você ter um rádio bom, funcionando. Tem tudo certinho ali. Isso aí faz tudo parte da pesca. Tá? Você tem que ter a quantidade de gelo suficiente, sempre além do que você vai ficar. Você tem uma previsão de pesca de 10 dias, ou de 12 dias, ou de 15 dias, você tem que ter gelo para 20 dias. Você vai andar por 500 milhas, você tem que ter 100 milhas, você tem que ter um óleo suficiente para andar 150, 200, com 20%, 30% a mais do que... para poder ser, né? E nunca se exceder nessa capacidade. Quando chegar perto dessa, não, acabou, vamos embora, para não pagar por isso, né? A pesca hoje está muito moderna, né? Hoje os equipamentos de bordo, de pesca mesmo, são muito modernos hoje. Então é fácil pescar hoje, não é difícil não. Tá? Você tendo uma embarcação boa, com equipamento bom, tá ali, olhar o material de segurança para não ter problema, não misturar trabalho com bebida, com droga, isso é muito importante, é muito comum o pescador viver ele relacionar pesca com bebida, com farra, com droga. Hoje é muito comum isso. Quando isso acontece, inevitavelmente acontece acidente, acontece alguma coisa ruim. Sabe? Porque o mar é trabalho, você tem que estar atento 24 horas por dia, até de noite, na hora você tem que estar atento, lúcido, não pode misturar as coisas. Tem que ser responsável em todo momento. O defeso ele é de muita importância para a pesca, né? O governo instituiu o defeso e hoje o pescador recebe para não fazer a pesca durante o período de proibição. Agora, a maior importância do defeso, eu acho que ela deve ser feita pelo próprio pescador. Ele ter consciência das espécies que reproduzem em determinadas épocas do ano, tá? Para que ele não pesque aquele peixe, para que mude a pescaria dele, para que aquele peixe consiga fazer o ciclo dele, a reprodução dele. Porque se ele pesca aquele peixe durante o defeso, durante a proibição, a desova, mesmo que o governo não proíba aquela pesca, ele tem que ter essa consciência. Ele tem que estar ciente de que ele está indo contra a natureza. Ele está predando a natureza, porque o governo ele não consegue, apesar do Brasil ser um país muito grande, as épocas de reprodução de determinadas espécies são diferentes no país todinho, né? No norte numa época, aqui no sudeste outra, no sul é outra. Então, o governo mantém uma proibição numa época só, e essas épocas são diferentes. Tá? Então, é o pescador que ele deve ter essa consciência, ele tem que chegar assim, esse peixe está ovado nessa época, eu vou mudar minha pescaria. Eu não vou pescar determinado peixe, a peroá, no mês de... A peroá não é proibida, a pesca, mas só que ela desova todinho no mês de novembro e dezembro, até janeiro. Então, e a gente continua pescando. Quer dizer, é estupidez, é burrada da gente. A gente está indo contra a própria natureza. Quer dizer, o dourado, na época da desova dele, todo mundo pesca. E o governo não proíbe a pesca desses animais de ser capturado nessa época. Mesmo que o governo não proíba a pesca dele, ele tem que atentar para isso. Ele não pode deixar que o governo tome toda a iniciativa, que o governo seja só ele a proibir. É ele que tem, porque ele vive disso. Mas não é só em mar aberto, rios e lagoas que o pescado é encontrado. A piscicultura pode ser uma das atividades mais rentáveis e de maior viabilidade na pesca. Agora não vá pensando que é só cavar um açude ou colocar camarões ou peixinhos lá dentro. Existem diversas técnicas na piscicultura que podem trazer melhor desempenho para a produção. Piscicultura, dentro do contexto da nova agropecuária brasileira, é uma das atividades mais rentáveis e com maior viabilidade.
é uma atividade que possui uma grande vantagem, pois os animais cultivados nela, que são os peixes, eles possuem uma característica que confere uma vantagem zootécnica em relação às outras espécies, pois são animais de sangue frio. Portanto, eles não gastam energia com manutenção de temperatura corporal. Dessa forma, essa energia é revertida em prol do crescimento. Nesse contexto, se nós visualizarmos a situação mundial em termos de produção de alimentos, observa-se que é muito interessante transformar os grãos, ao invés de serem fornecidos ao animal, que possui uma conversão de 2 para 1, 3 para 1, que é o caso do suíno, o frango, ou seja, precisa 2 kg de ração para produzir 1 kg de carne. Nós podemos trabalhar com uma espécie que produz 1,2 kg, 1,3 kg, com 1,2 kg, 1,3 kg de ração, ela produz 1 kg de carne, ou seja, há um ganho energético significativo. Há necessidade, na formação dos profissionais que vão atuar nessa área, que eles tenham pleno conhecimento das condições do meio de cultivo, pois o ambiente é muito diverso, além da própria característica zootécnica desses animais, como eu já enfatizei. O ambiente aquático é um ambiente total e completamente diferente do ambiente terrestre. É muito diferente criar peixe ou criar um outro animal terrestre. Nesse sentido, o profissional que vai ser preparado para atuar com a aquicultura, ele deve estar plenamente preparado para visualizar todas essas características. Isso envolve não só o manejo alimentar, mas principalmente a qualidade de água. É um aspecto importantíssimo, pois o peixe depende direta e exclusivamente da água para sobreviver, para locomover, para reproduzir. Todas as suas ações, o meio aquático é o grande desencadeador dessas ações. Impercutir esse pensamento no aluno, no estudante, no acadêmico que atua nessa área, geralmente é um quesito que demanda um pouco mais de esforço, pois esse trabalho ele tem que ser feito com muita atenção. A aproximação do indivíduo aluno, estudante da atividade de piscicultura deve ser feita de forma a permitir que ele conheça todas as variáveis envolvidas. Esse é o principal aspecto, na minha opinião, que deve ser observado. E precisamos ter em mente que é uma atividade nova, é uma atividade que não possui muitos pacotes tecnológicos ainda definidos. Dessa forma, há necessidade da atenção do próprio educador, do próprio formador de opinião. Ele também precisa se atualizar constantemente, através de artigos científicos, frequentando cursos ou outros mecanismos aos quais ele tem acesso, para que ele possa, de fato, construir um processo de ensino-aprendizagem que resulte na formação de um profissional capaz de solucionar os grandes problemas da cadeia produtiva que existem hoje na piscicultura nacional. Aqui é a Fazenda Rio Grande, a gente trabalha com os camarão da Malásia, que é a carcinicultura do estado. Então o processo do laboratório se inicia lá fora nos viveiros, que é o processo de separação das matrizes, né? Onde a gente coleta as matrizes que já estão prontas para a larvicultura, serem introduzidas dentro do laboratório, onde elas são coletadas com a ova com um tempo estimado de eclosão de 8 a 20 horas. São trazidas para dentro do laboratório, onde são estocadas numa caixa de matriz, onde são feitas coletas das larvas, e depois repassadas para os tanques de larvicultura, onde são 5 tanques de larvicultura ativados com biofiltros com bactérias nitrificantes, onde que eles passam o período de vida de larva, tá? Até o 12º estágio. São 12 estágios que eles passam, onde todo estágio é constituído por uma equidise, e após aproximadamente os 40 dias, eles estão prontos no 12º estágio, onde se transformam em pós-larvas, que são adaptadas para água doce, né? Todo o sistema aqui do laboratório é constituído por água salobra, uma composição de 12 a 15 partes por mil. E como eu já havia falado, no momento que elas se transformam em pós-larvas, a gente repassa elas, diminuindo a salinidade de 5 em 5 partes por mil, até ficar na água doce, onde são novamente voltadas para os viveiros, onde são cultivadas como juvenil até 60 dias e após isso são transferidas para os viveiros de engorda, que permanecem aproximadamente 8 a 9 meses até o ponto do abate.
Bom pessoal, estamos aqui num viveiro onde está sendo realizado um projeto, um pequeno experimentozinho de policultivo de camarão com tilápia. Onde consiste de alimentar apenas a tilápia e o camarão ser um subproduto desse viveiro no final do cultivo. Onde o camarão, a tilápia é alimentada na base de 1,5% a 3% do peso, conforme a qualidade de água. E o camarão estará se alimentando dos detritos e restos de alimentação que a tilápia estará fornecendo no fundo do viveiro. Aonde que você vai estar retirando a tilápia como seu carro-chefe e o camarão como um subproduto, aproveitando assim melhor a produção do seu viveiro. Do mar para o mercado de peixe. Aqui em Guarapari, esse é um dos mais populares. Mas antes de chegar nas bancas, existe todo um relacionamento entre os pescadores e os vendedores de peixe. Na chegada do barco, a gente procura saber quem é o dono do barco. A gente vê o pescado que tem e que nos interessa e pede a ele que possa nos servir, né, a quantidade. Se tiver no alcance dele, ele nos atende. 100 quilos, 200, 300 quilos, 400. Se tiver condições, compra até o pescado todo. Mas, geralmente a gente compra o dourado, né? Cação. Agora o dono do barco, ele tem os contatos dele já, que ele passa, porque vem muito, às vezes vem 7, 8 toneladas, entendeu? E aí eles repassam pra gente um pouco. A cotação do preço varia do dia. Tem dia que é um preço, tem dia que é outro, né? O peixe é a lei da oferta e procura. Tem dia que a gente vende o dourado, imposta, a R$10. Tem dia que nós não podemos vender. Tem dia que nós vendemos a 12. Eu passo para os associados como deve tratar o freguês. O freguês tem que ser bem tratado, não vender peixe enganado. Um exemplo que eu vou dar, que existe, que a gente não pode estar perto de todos. Tem gente que vende a garopa como o badégio. Eu passo isso para o meu associado. Então lá dentro nós sempre pregamos, eu e mais a diretoria, para que trabalhemos certo, para que o freguês volte, e volte falando bem. Mas quando o peixe chega na frente do cliente, existem alguns fatores que o vendedor tem que estar atento, como a procedência, a conservação e também as características da carne. Isso só para citar alguns exemplos. Vamos agora entender mais sobre o assunto? Primeiramente, nossos peixes vêm de lá do cais, né, do pomar, lá do mar, diretamente para o mar, nossa peixaria aqui dentro do supermercado, né? E daqui nós colocamos ele no armazenamento dentro da câmara frigorífica, e lá a gente colocamos gelo nas caixas para ele manter bem gelado, né? E de lá a gente traz para a banca, coloca ele bem gelado na mesa, para que ele fique mais, né, conservado, para que o cliente venha e veja o produto, né, oferecido por nós aqui e que ele venha a se agradar do nosso produto, né? E primeiramente o peixe tem que estar bem, né, conservado, ele tem que estar bem, o olho tem que estar bem vivo, a guerra tem que estar bem vermelha, né? Porque se não tiver vermelha, né, já não está bem para consumo, né? Então o cliente ele vem e olha essa qualidade do peixe. Se o peixe não estiver bom, a gente nem coloca na mesa, porque senão acaba a gente perdendo a clientela, né? O cliente compra, né? Depois não volta mais, né? Então a gente está aqui para oferecer o melhor para o cliente, né? O cliente vem, compra, fica satisfeito e o peixe tem que estar bem gelado, tem que ter higiene no ambiente onde nós trabalhamos, né? Para que possa não dar mau cheiro, não dar mosca, que, né, se deixar sujo dá mosca, né? Então aqui a gente oferece o melhor para o cliente, para que o cliente venha,
né, compra o produto e fica satisfeito e ele retorna novamente, né, para comprar aqui com a gente de novo. Obrigado. Na hora da venda, vale tudo, menos enganar o cliente. E uma boa dica é estar sempre por dentro de algumas receitas. Afinal, o bom peixeiro se vale dos seus conhecimentos de culinária para ajudar os seus fregueses ou para deixá-los com água na boca e, claro, peixe na bolsa. E você, conhece alguma receita? Então, se liga na entrevista. O tipo mais comum de peixe da região é o badejo, o robalo e o dourado. Essa muqueca que está sendo feita é pelo peixe dourado. E tem muita saída aqui no restaurante. Aí, para acompanhar essa muqueca, temos o acompanhamento da muqueca de banana da terra, o pirão da cabeça do peixe e arroz branco. Esse é o cação. O seu uso, muito usado também como muqueca, e é apropriado também para fazer a milanesa, acompanhando ao molho tártaro. Mas se o peixe não for do mar ou dos viveiros, direto para a sua mesa, como fazer para preservá-lo? Está na hora da gente aprender mais sobre o beneficiamento do pescado. Aqui é a área de recepção de pescado, onde os pescados saem do caminhão e, descendo do caminhão, se eles forem processados de imediato, eles entram pelos equipamentos de lavagem de pescado para o salão de evisceração, onde vai começar o processamento, e se eles não são trabalhados naquele momento, eles entram para a câmara de espera, onde são aguardados para retirar e entrar para o salão de evisceração. No salão de evisceração, nós tiramos as vísceras, escamamos o peixe e, se assim acabar o processo, a gente congela ou expede desta forma. Se não, ele vai para a sala de filetagem, onde ele vai ser filetado e vai para o túnel de congelamento. Depois vai para a sala, depois de congelado, ele é embalado, rotulado, ou é expedido ou vai para a câmara de estocagem aguardar a expedição. Já totalmente rotulado, com data de fabricação, data de validade, tudo certinho. Em matéria da gente falar assim, profissional para trabalhar, a gente trabalha realmente com os profissionais e eles vão se colocando nos locais onde eles melhor se desenvolvem. Então, por exemplo, nós temos aqui uma pessoa que se profissionalizou em filetagem. Então, ele vai filetar ali o tempo inteiro. Ele é um dos que faz parte da equipe de filetagem. Tem um que ela se especializou em tirar espinha do filé. A outra o outro também, nós temos mais de um, para tirar o couro do filé. E ele vai ali produzindo em quantidade aquilo ali. No salão de evisceração também, então tem aqueles mais rápidos para tirar as vísceras do polvo, para tirar as vísceras do peixe, e a gente vai se adequando à medida do que vai ser processado naquele dia. Túnel de congelamento, tem uma pessoa que é responsável para organizar o túnel de congelamento, tem uma pessoa que é responsável pela câmara de estocagem, então ele vai colocar lote por lote lá direitinho na câmara de estocagem. Por quê? Para que na hora que saia, o produto que está mais velho na câmara saia primeiro, para nós não ficarmos com produtos velhos também dentro da câmara de estocagem. Então a gente utiliza esse primeiro que entra, primeiro que sai também. O controle de qualidade a gente busca em cima da segurança alimentar. E o que a gente mais quer é uma segurança alimentar. Então não só os monitores são treinados, como todos os rapazes, as moças que trabalham na área da produção também. E a gente tenta colocar administração e produção todo trabalhando com uma única linguagem, a segurança alimentar. É o que indica o controle de qualidade da empresa Zipilima. Bem, agora que já estamos por dentro de todo esse negócio na área da pesca, nada melhor do que dar uma saboreada na estrela do dia. Claro que o peixe. Boa pesca, hein, gente? A escola de pesca, ela
ela tem a prática de ensinar as crianças a pescarem, né? A prática mesmo de praticar, de ir para o mar, das crianças estarem pescando, mas o conhecimento do pescador ele é passado de pai para filho. E a gente também conseguiu, dentro do livro, talvez não na sua totalidade, mas a gente conseguiu colocar um pouquinho do que é isso, para que os alunos do ProJovem Pesca possam estar aprendendo.